Tem muita coisa. Fala do brinco agora. Tem até abaixo de Quem sou eu pra ter direito de escolher sobre se dava pena, cada um sabe o que quer. A minha infância foi muito pobre, tá? Mas muito feliz, porque a minha casa vivia cheia de gente, sempre, tá? Meus avós acolhiam as pessoas que necessitavam de moradia, sabe? E dava comida. Então eu fui criada assim, sabe? Pobre, mas graças a Deus, com todo mundo nos querendo muito bem. O meu avô era a coisa mais querida. Era um ídolo para mim, sabe? E eu era muito querida dele. E ele tocava tudo quanto era instrumento de corda, sabe? Piano, tudo ele tocava, tudo de ouvido. Mas tocava muito bem. Minha mãe tocava bandolim e harpa. Qualquer coisa a gente ria. Qualquer coisa era motivo. Então, uma ocasião com a Dondon. Eu, a mamãe e a Dondon. Chegamos no abrigo dos bondes e tinha um homem assim, magrinho, com pescoço fininho e de chapéu. E a Dondon disse assim para a mamãe, disse, ô Dondon, vê se não parece um palito com uma batata na ponta. A Dondon riu tanto que se mijou todo. A Dondon e a mamãe se mijavam todo. Meu pai era muito, muito durão, ele não deixava a gente sair com ninguém, e só quem levava meu pai na conversa era meu avô. Aí eles convidavam a gente para ir e o papai não deixava. Eu disse, vovô, vai lá em quem que o papai deixar a gente ir? Ó, Bilunga é o apelido do meu pai. Deixa as meninas aí, as meninas eram eu e a minha tia, que eu vou levar. Aí ele dizia, tá muito bem, eu deixo. Mas se eu ver qualquer coisa, eu vou junto. Se eu ver qualquer coisa que não me agrade, eu faço sinal para elas virem e vamos embora. E ele fazia, sabe? Qualquer coisa que ele via, ele nos tirava e levava para casa. Ai, meu pai era danado. Daí tinha o caso do meu avô, que era uma pessoa tradicional, radical, que na época que se usava aqueles arpão para pegar os peixes, e meu avô esperava o Aneco, o namorado, que era o Rubem, de arpão, porque não queria o namoro da Neia com o Rubem. O Rubem é uma pessoa maravilhosa, ele não queria o namoro. Então ali começou o namoro dela, até que quando houve o casamento, ela não casou em casa. Acho que a Caneia casou, na casa da avó Genara. E aí então foi que ele aceitou o Rubem e viu que o Rubem era uma pessoa que merecia respeito. E aí então ficaram grandes amigos, né? Mas foi uma história muito bonita mesmo, né? Da Neia, do namoro, do romance, do casamento, da Neia, né? Eu tinha 2 irmãos, um era por parte mãe e pai, que era o mais moço, e o outro era só por parte mãe. O que era só por parte mãe, que a minha mãe era viúva quando casou pela segunda vez.
Eu sou filha do segundo matrimônio. O tio Gilberto, que eu chamava o vô Gilberto, era o meu irmão mais velho, que era por parte de mãe. E o Ayrton era por parte de mãe e pai. A minha vida com a Oneia começou através do meu pai, que é irmão da Oneia do primeiro casamento. E aí eles ficaram, depois ela casou de novo, teve Oneia, aí eles foram muito amigos sempre, toda a vida. A Oneia foi uma grande pessoa na nossa vida, participou sempre, ela e a minha mãe foram muito amigas conviventes, tanto é que os filhos dela chamavam minha mãe de vô e vó. Então, no tempo do colégio, a professora sempre me convidava para dizer alguma coisa, para declamar, a gente chamava, né? Para declamar. E eu sempre era destacada para isso, né? E o meu pai é que ia para me levar e ficava acompanhando ali. Meu pai chorava de emoção, sabe? Eu sempre andava muito bem vestida, viu? E chapéu de aba larga, todo enfeitado, chapéu com um véuzinho, né? Véuzinho todo com umas pipoquinhas assim, tá? Tinha uma prima que era chapeleira, ela fazia nossos chapéus, que não se saía na rua sem chapéu, né? Não saía na rua sem chapéu. Né? Então, era pobre, mas era orgulhosa. Até elegante. Eu acho ela maravilhosa. O Rubem também, mas a Ney foi uma mulher muito chique. A maneira dela se vestir com elegância, as amizades. Nos domingos, a gente ia matinê, domingo de tarde. E os filmes de mocinho passavam em 3 domingos, sabe? Aí não perdia, 3 domingos seguidos a gente ia ao cinema, era a matinê. E tinha os filmes do Gordo e Magro, né? A gente não perdia também, porque ria de montão, né? Os rapazes paravam tudo na beira da calçada. E as moças passavam para lá e para cá. Fute. Tá? Chamado fute. E a rapaziada toda aqui. Ou então na saída da missa. Tá? A gente ia à missa das 10, só para namorar. Ai, ai. Eu namorei teu pai, ainda passeava assim. E tinha um sargento do exército bonitão, sabe? Eu namorava, tinha uns namorinhos assim com ele. E aí eu estou passando com ele na calçada da rua Marechal Floriano, que era a rua principal da cidade. Isso na cidade de Rio Grande, viu? Na cidade do Rio Grande, não sei se tu conhece. E eles ficavam na beira da calçada, assim. Aí o Rubo foi lá e disse, olha, eu vou te avisar que tu deixa a minha namorada de mão, senão tu vai estiver comigo. Ai, ai. Eu trabalhava na Companhia Telefônica Rio Grandense, de comunicações, né? E o teu avô um dia foi lá para saber se tinha alguma correspondência para ele e diz ele que se apaixonou por mim. Aí não me deixou mais. Eu acompanhei o namoro dela com o Rubem, foi maravilhoso, uma coisa linda, eu sempre junto, os dois sempre me deram uma atenção muito grande, como se eu fosse uma pessoa da família. Eu casei em março, e quando foi, acho que o mesmo ano, ou no ano seguinte, em agosto, eu vim de muda para Porto Alegre. Aí viemos de navio, e a gente vinha na 2ª classe, porque não tinha dinheiro para pagar o trem. Eu vim morar aqui em Porto Alegre
nós viemos para casa de uma tia do Rubem, né? Aí, não, peraí, ficamos na casa da tia do Rubens uma semana, depois fomos morar com a Dondon, até arrumar uma casa para alugar, né? Tinha um amigo do Rubens, o Alpe, que o pai dele tinha muita casa de aluguel. Aí casualmente tinha uma casa desocupada, alugou para nós. Aí não tinha móvel, não tinha nada, né? Aí o Rubens foi no Brick e comprou os móveis, tudo usado. A cama, a mesa, a cadeira, era tudo usado. Depois, aos pouquinhos, a gente foi se comprando coisas novas, sabe? E aos pouquinhos a gente foi se ajeitando na vida. O Rubens foi trabalhava no restaurante do aeroporto, sabe? E de garçom. E o dono que arrendou o restaurante era muito amigo nosso, né? Aí disse, Rubens, eu vou comprar uma geladeira para mim, nova, e tu vai comprar também. Ah, não, eu não vou comprar, seu Manuel, não tem dinheiro para pagar. Tu vai comprar. Saíram os dois, aí ele fez, eu vou comprar a geladeira. Foi a primeira geladeira que eu tive, né? Que era o motor era aqui embaixo, assim. Custou, mas pagou. Não se atrasou nem um mês. Mas sempre foi cumpridor dos seus deveres. Nunca me deixou faltar nada, né? Então, ele gostava de ver os filhos bem arrumados também, que a gente era pobre, mas sempre tinha um pouquinho mais para trazer os filhos bem arrumados, né? Eu sempre dizia assim, o dia que eu casar, que eu tiver um filho homem, eu vou botar Luiz Carlos Prestes. Não sabia que o Prestes era sobrenome, né? Luiz Carlos Prestes. Qual é o nome do teu filho? Ah, vai ser Luiz Carlos Prestes. Ué, mas como? Vai ser. Não deu para ser. Quando eu ganhei o segundo filho, o Luiz Carlos foi para febre, ficou com febre, sabe? Foi para a cama junto comigo, de ciúmes. Tinha ciúmes. Era muito agarrado comigo, ele dizia assim. Ele dormia agarrado no meu nariz, sabe? Agarrado no meu nariz. Eu dizia, Rubem, dá o teu nariz agora para ele agarrar, para descansar um pouquinho. Aí o Rubem dava o nariz, ele passava a mão, via que não era o meu, não agarrava. Era tão gozado. A gente até acha graça a certas coisas. A Marilene, foi o Rubem que escolheu uma caixinha de sapato. Eu comprei um sapatinho azul para o Luiz Carlos e a marca de sapato era Marilene. E o Luiz Carlos, o Rubens, que escolheu o nome de Marilene. E a Tânia, quem escolheu fui eu, porque tinha uma amiga que tinha uma filha, que o nome dela era Tânia Mara, eu gostava muito. Aí eu botei o nome da Tânia de Tânia Mara. E o nenê, eu juntei o Carlos Dum e botei o Roberto, Carlos Roberto, né? Era o nome do nenê. Porque eu gostava muito do nome de Carlos. Gostava muito do Carlos. Eu tinha o meu sobrinho, que eu queria muito bem ele, se chamava Carlos. E eu botei por causa do meu sobrinho. Quando eu fiquei grávida da Maria da Graça, eu dizia assim, bem, se for mulher, eu vou botar Maria da Graça, porque eu gostava muito do nome de Maria. E eu dizia, eu botava o nome de Maria Lucrécia. Mexeu com o pessoal, é Maria Lucrécia, Maria Lucrécia. Mas na hora ficou Maria da Graça, que eu não queria Maria Lucrécia, queria Maria da Graça. Eu tinha só um vestido para sair, viu? E assim mesmo foi a Ada que me deu. Tá? Aquele vestidinho popei que nem sei. Porque tudo era... Eu pensei assim,
Os filhos têm que ir para o colégio, tem que ir bem arrumadinho. O marido tem que trabalhar, tem que ir bem arrumado. Então eram os filhos e o marido, né? Fazia de tamanquinho, mas ia tudo limpinho. Porque o pai não tinha condições de comprar um sapato, né? Então nós ia sempre bem limpinho, né? E de vez em quando os padres me incomodavam, a mãe ia lá e brigava com os padres. Ele era pequeno, tinha 1 ano e pouco, 2 anos. E eu me deitei com ele depois do almoço, né? E peguei no sono. Quando me acordei, ele tinha de cima da cama, eu subi em cima da cama, subiu em cima de uma mesinha, coisinha que eu tinha no quarto, tirou o relógio do despertador, desceu, foi pro chão, brincou, desmontou o relógio. Ele subia em tudo, e o Gilberto perdeu de enchente. Em cima da mesa, tudo ele andava, tá? Ele era arteiro. Sabe o que eu fazia? Eu botava o ferro de passar roupa na porta da sala para a cozinha. Ele não passava, ele tinha medo. Botava o ferro aqui, aí ele não passava, tinha medo. Pelo que eu sei, mais levado era eu. O que mais apanhava era eu. Apanhava da mãe, apanhava do pai. A tua mãe sempre foi muito quieta. A tua mãe tinha uma amiga só. Eram 2 irmãs, uma delas era amiga dela. Quer dizer, ela se dava com todas, mas a amiga era só Francisca, o nome da menina. Ela estudava de tarde, meio-dia pegava a aula dela. Aí de manhã ela fazia os deveres e não fazia nada dentro de casa, né? E elas então reclamavam, a maninha não faz nada. Mas aí sábado, estava todo mundo em casa, aí cada um ia fazer alguma coisa, né? Aí eu não tinha enceradeira, ela sentava num pano e uma puxava o pano para encerar, para abrir brilho no assoalho. Aí fazia uma folia. A Tânia é muito caprichosa. Ela é muito caprichosa. E eu lavava a roupa, quem passava a roupa era ela. Tudo muito bem passadinho, sabe? Tudo bem. E o nenê não gostava de tivesse uma dobrinha na calça, sabe? E ela passava tudo bem passado. O nenê sempre foi muito alegre, muito brincalhão. E ele... A avó Dondon, como ele chamava a avó Dondon, a avó Dondon tinha as pelancas aqui e ele pegava o braço dela e fazia assim. Ele foi muito chaleira da Dondon, tá? Muito. Sempre ele animava muito as festas. Onde ele estava, estava alegria. A Maria da Graça, eu sempre criei ela com outra maneira, com outro sistema. Dei um pouco mais de liberdade, porque a Marilene e a Tânia, eu era meia severa, né? E com a Marilene, com essa menina, eu já mudei meu sistema, porque aí eu vi que eu estava errada, e então criei ela mais à vontade um pouco. Mas ela sempre foi muito obediente também, muito boa filha, muito agarrada comigo, como ela é até hoje, e era a última, né? Então tudo era ela, tirar para ela, e os outros irmãos tinham ciúmes. Como é que a Maria da Graça pode fazer e a gente não? Eu digo, porque ele é pequeno ainda. Tá? Mas sempre foi assim. Né? Criei meus filhos assim, a minha maneira, né? Eles debochavam muito do que eu fazia, né? Principalmente o Nenê e a Tânia, que os 2 juntos, sempre implicando comigo, eu era muito chorona. E eu dizia, depois de grande, eu dizia pra eles, eu sou chorona, eu era chorona, porque vocês não deixavam nem eu chegar perto de vocês, e eu mais queria era chegar perto e eles não deixavam. Aí eu chorava, mãe! Aí eles aí estavam no aço, estavam judiando de mim. E tudo que eu sei, não de estudo, mas a minha criação foi tudo ela dirigida assim, né? Para mim, ser honesto, ser sincero, não mentir, entende? Isso que eu fui criado assim, né?
Então, para mim, a mãe é ótima, né? Tinha o dia da semana que a gente ganhava uma banana. Cada um ganhava uma banana e não tinha mais. Então o Maninho, o irmão mais velho delas, guardava a banana deles. Para depois que a gente comesse, ele começar a tirar os pedacinhos. E, ai, como tá boa essa banana. E nós tudo guardando a E todo mundo querendo comer. E não tinha mais banana. Porque era a fruta mais acessível, porque era muita gente para ela. Ela sempre dividiu bem, ela não dava para os filhos, deve deixar de dar para nós, dava igual. Oneia foi uma pessoa muito sacrificada. Ela cuidou dos dela e ainda ajudou a cuidar dos outros. E a nossa casa, além dos filhos, sempre teve várias passagens. Gente que a mãe, por exemplo, a Ada, a mãe criou, a tia Marlene morou com a gente, a tia Miriam morou com a gente, né? A Vilma, uma prima do pai, também morou com a gente. Então sempre tinha gente que eles acolhiam. Então a gente cresceu também com isso, né? A preocupação de ajudar os outros, mesmo com as nossas dificuldades. Eu era tão faceira com meus filhos que nem sei. Tinha orgulho deles. Ah. Olha, o Luiz Carlos foi a segunda namorada dele. Foi a Eva, segunda namorada dele. Aí não me lembro quantos anos, um ano ou dois, eles namoraram e depois resolveram casar. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu conheci a Onéia, eu tinha 15 anos. Hoje nós temos 53 anos de casado. Então, eu só posso dizer que ela é especial. É uma pessoa especial. É uma pessoa muito boa, muito amiga, muito sincera, sabe? Mas é uma pessoa muito boa, sabe? Muito amiga do marido. Eles sempre se deram muito bem. Sempre se deram muito bem, sabe? Graças a Deus, sempre foram muito felizes. Sempre me trataram muito bem. Sempre fui bem atendida, bem aceita por eles. Tanto ela como meu sogro. Meu sogro até me emociona falar nele. Porque ele era demais também. Muito bom. Então, são coisas boas que a gente passa na vida da gente. E ela, assim, é uma bênção. Uma graça de Deus, ela está com a gente todo esse tempo. Porque 100 anos não é brincadeira, né? É uma vida. E os exemplos, né, que ela dá para os filhos, tudo é em volta dela, sempre que dá. Então, é muito bom. O teu pai, a Marilene, ele trabalhava na Varig, estudava na Varig, né? Ele morava numa pensão, umas quadras além da nossa casa, uma pensão de rapazes. Aí só morava pessoal, estudantes da Varig. E era caminho dele, era na frente da nossa casa, né? E ele passava ali todos os dias e a Marilene às vezes ia saindo para o colégio, aí se conheceram, se apaixonaram. Uma paixão, a gente chamava eles, todo mundo conhecia eles como eternos namorados. Porque depois de casado eles eram a mesma coisa, sabe? Pareciam uns namorados apaixonados. A dona Onéia ficava sempre na sala, né? Para controlar a gente. O namoro naquele tempo era muito controlado. E assim a gente foi se turmando, foi ficando amigos, foi namorando, rolou um primeiro beijo, já no portão, escondido, né? Porque não podia dar beijo, né? Ficava na sala, sempre acompanhado. O pai sempre foi incrível, sempre foi muito meu amigo do Rubens. Teu pai foi uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, muito nossa, sabe? Que caiu na nossa simpatia e ele com a gente. O Carlinhos uma vez veio a Porto Alegre, ele trabalhava com o marido da Bebe. A Bebe era a irmã do Carlinhos, né? E ele foi a Porto Alegre, foi lá nos visitar. Aí ele se apaixonou pela Tânia. Ele disse, eu vou casar com a irmã da Marilene. E 1 ano ou 2 depois eles casaram.
Ah, o Francisco era uma pessoa muito boa. Francisco era uma pessoa que acho que não tinha quem não gostasse dele. Era uma pessoa muito boa, sabe? Sempre pronto para todos. Era daqueles que tirava do corpo, tirava dele para ajudar os outros. Era uma pessoa muito boa. Porque eu sempre participei muito da vida dos meus filhos. Que sei, o que foi menos assim foi o Luiz Carlos, porque aí ele tinha a Dona Zeli, que apoiava a Eva, né? Então, foi um pouquinho menos, mas os outros sempre viveram, eu vivia a vida deles, entendeu? A vida dos meus filhos era uma coisa muito especial, eu dava a vida por eles. Quando eu voltei pela primeira vez, eu trabalhava na Companhia Telefônica Rio Grandense, em 1940 e poucos. Primeiro, para governador do Estado, que o Getúlio foi governador do Estado e eu votei nele a primeira vez. Depois, para presidente da República, também votei nele. E a última vez que eu votei, eu tinha 72 anos. Sempre votei no Getúlio. Então, quando ele era governador do Estado, a minha cunhada, Dondon, escreveu uma carta para ele e o meu sobrinho é que foi entregar. Atravessou, foi lá no palanque e entregou a carta da Dondon para ele. E ele disse, eu vou cuidar do seu caso, com todo carinho. O Brizola, quando ele se candidatou pela primeira vez a deputado, o meu velho, nós trabalhamos muito para ele. Eles faziam as reuniões de vez em quando, eu lá em casa, né? Faziam as reuniões lá, e meu velho se dava muito com ele, sabe? Sempre fui brizolista, sempre. Quando teu pai foi preso, o Rubio chegou em casa e disse, eles moravam num apartamento na mesma rua. Se me dá a chave do apartamento da Marilena, eu digo, para quê? Porque o José foi preso. Levaram ele, o pessoal foi lá e levaram ele preso. E querem revistar o apartamento, porque eles soltaram os macaquinhos. Sabe da história dos macacos? Eles foram lá em casa, acharam que o José escondia os macaquinhos lá em casa. Os macaquinhos era uma crítica que eles faziam, não me lembro por quê. Era uma crítica. Nós tivemos, nesta época, um ano inteirinho a nossa casa sendo vigiada. Eles faziam assim. Tinha um senhor, não me lembro mais qual era o nome dele, que era amigo do José. Mas me parece que ele não era metido em política, sabe? Então eles iam lá em casa toda noite, todas as noites eles iam lá e pegavam a fotografia dele e botavam assim em mim, sabe? Aqui a senhora conhece, né? Eu não conheço nada, porque ele parece que conhecia a Dona Odila, não me lembro, e a Dona Odila era Pimenta, só a Dona Odila também era Pimenta, né? E eles achavam que eu conhecia a Dona Odila, eu conhecia a família toda, que eu conhecia o Juquinha, sabe? Então eles iam me sacrificar, eles faziam uma como é que a gente diz, uma tortura psicológica comigo, sabe? Todas as noites eles iam lá. Eu tive que fugir depois, tive que sair do país, né? Porque mataram meu irmão em Belo Horizonte, e aí eu tive que sair do país. Carlinhos, logo depois, ele foi preso também, e logo depois ele também saiu do país, foi lá para o Uruguai, para onde nós estávamos, né? Foi morar também com a gente. E Dona Onéia foi
nos deu apoio, ficou com as crianças primeiro, depois foi levar as crianças lá no Uruguai, né? E ficou um pouco no hospital e assistiu o casamento, o nascimento de Andréa. Assistiu o nascimento de Andréa, que foi um momento muito difícil para a gente, que a gente estava sem dinheiro e foi de ônibus para o hospital, né? E o motorista fechou a porta do ônibus e se mandou para o hospital para não ter filho dentro do ônibus. E nasceu André, Dona Néia ficou com ela também, lá em casa. Depois veio o seu Rubem, também ficou lá em casa também, né? E a casa era pequenininha, né? Mas a gente se dava muito bem e a gente sempre se deu bem, né? Eu sempre estive perto deles, nunca deixei eles sozinhos, não. Volta e meia aparecia. Não sei se eu já te falei isso aí. E teve uma época que o Paulinho teve hepatite, parece. Né? E eu sei que ele não podia sair dentro do quarto. E aí eu digo, eu vou até aqui, mas o Paulinho está doente assim, né? E eu não tinha dinheiro, o Rubens não tinha dinheiro para me dar para a viagem. Aí o tio do Rubens pegou o dinheiro e me deu. Então, Mané, vai lá visitar a tua filha, porque sei que isso é que vai te fazer mais feliz e ficar perto dela. Aí eu fui. E aí a gente começou a perceber, dentro das nossas necessidades, que mesmo a gente estando longe uma da outra, ela esteve sempre presente na minha vida. Sempre presente. Principalmente assim, quando ela estava sempre pronta para correr onde eu estivesse e me ajudar no que eu precisasse. Né? Os filhos doentes, ela vinha e me ajudava. A gente mudava, ela vinha e me ajudava. Né? Quantas vezes eu tive que deixar os 4 filhos com ela e ela ficava, ela e meu pai, né, segurando as pontas, sustentando até a gente se equilibrar em algum outro lugar. Então, assim, foi uma vida de apoio total sempre que eu tive dela. Né? O que eu tenho que dizer para a Dona Néia é que ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. Sem o apoio dela, a gente ia ter muito mais dificuldades com as crianças, né? Porque as pessoas, em geral, não levavam seus filhos para o exílio. Né? E eu levei, eu peguei essa missão para que eles ficassem junto com a gente. Só que, como as coisas eram difíceis, muitas vezes ela tinha que ficar com as crianças. E isso foi um apoio inestimável. Quando a gente voltou a se unir, a gente todo fim de semana ia para a casa deles. E lá a gente festejava, cantava, dava risada. Meus filhos junto com os filhos da Néia. Tinha o Nenê, a Tânia, todos juntos. Nós cantávamos, te lembra, Maria da Graça? Chorava, cantava, quando eles tinham problema, eles choravam, cantavam. E nós dava risada. E ela sempre ali, ela nunca deixou de estar junto com a gente. Todos os fins de semana a gente se reunia, a mãe fazia janta e se reunia com o pessoal todo para jogar canastra, né? E a Ada, o Maurício, tudo para lá, né? Aí nós tomamos nossa cerveja depois e a mãe fazia aquelas jantas dela, que a mãe cozinhava muito bem. Tem coisa que eu não me esqueço, uma carne assada da mãe, eu não vi igual ainda. Feijão mexido da mãe, eu não comi igual ainda. Quando o Rubem faleceu, o Carlinhos estava no Rio, né? A Tânia veio, ele não veio. E ele me escreveu uma cartinha que eu digo que é uma oração. Uma cartinha pequenininha, mas muito bonita. Eu tenho ela até hoje guardada. Né? Eu senti muito a morte da minha mãe e sinto até hoje. A mãe ficou numa dependência comigo tão grande, né? Que, nossa,
as gurias no colégio, que a gente trocava ideias, as minhas amigas, assim, né? Dizia, Graça, tu vai ter que começar a dar alguma coisa, para que ela se sinta útil. Alguma atividade que ela possa se sentir útil, participante da vida ainda, porque senão vai ser difícil, né? E aos poucos, então, eu comecei a fazer. Mãe, eu não vou poder, tu paga uma conta para mim, tu paga... Fazia ela sair de dentro de casa, porque ela não queria nem sair de dentro de casa, né? Então foi uma coisa assim que foi muito pesado para ela, muito difícil. Eu passei meus pedacinhos assim, perdi o Nenê, perdi a Tânia. A Tânia, coitadinha, sofreu muito, né? Eu não gostaria de falar nisso. Não, porque é sofrimento com a perca do Rubio e da Tânia, do Nenê, sabe? Não quero falar. Fazia parece que 7 anos que eu estava viúva quando eu entrei para o grupo, né? E acho que já fez 30 anos que eu estou no grupo, esse Grupo União. Lá eu me distraía bastante, né? E participava de tudo. E tinha a nossa coordenadora, fazia aquelas danças que a gente se apresentava no concurso de dança da terceira idade. E 4 anos seguidos nós tiramos o primeiro lugar, fazer um festival de grupos em Cachoeira do Sul. Com a professora Sandra foi que surgiu as danças. Começou as danças, daí a gente começou a viajar, fomos diversas vezes a Cachoeira, tiramos o primeiro lugar sempre nas danças. E ela sempre era a principal, porque ela é muito dinâmica, né? Todo mundo, aliás, até agora, quando ela chega ali no grupo, todo mundo faz uma festa, né? E era um grupo enorme, né? Tinha acho que umas 100 velhas, 100 idosas. E ali, sim, ali foi o grupo que ela iniciou, o primeiro grupo que ela começou a participar e que se apaixonou, né? Ali aquela veia poética se manifestou, foi dali que surgiu as ideias para escrever letras de musiquinhas, o hino do grupo que ela escreveu. Ela lia muitas mensagens, então ela estava sempre em volta dessas coisas, sabe? Ela tinha a necessidade disso. Foi através do grupo que eu conheci a Onéia, e ela era uma pessoa assim muito querida no grupo, por ela ser poetisa, e ela, tanto que ela fez o hino Nosso Papel. O hino de lá foi ela que fez. E a Onéia sempre foi uma pessoa especial. Tanto é que ela era chamada a número 1. Por que número 1? Número 1, pelos cabelos branquinhos, pelo jeito dela ser. Ela sempre vinha com uma poesia. Na hora do desfile, ela era a que levava a mensagem. Só para vocês saberem, o desfile só participavam gurias acima de 70 anos. Ela mudou completamente o estilo de vida dela. Porque antes ela era uma pessoa de dentro de casa, de cuidar da casa, cuidar dos filhos, dos netos e ajudar. Depois ela percebeu que ela tinha que buscar alguma coisa para ela fazer diferente na vida dela. Quando ela começou a ingressar nos grupos de terceira idade, e a vida dela mudou completamente. Então ela passou a ser uma pessoa ativa, uma pessoa alegre, uma pessoa participativa, viajava com o grupo e não tinha nenhum problema de fazer tudo isso. E isso se transformou no motivo da vida dela. Nós fomos a um baile de debutantes da terceira idade, e então fui eu e mais três senhoras como eu. Alugamos uma mesa e fomos ver o show do Aguinaldo Raiol.
Ele fez a abertura do baile e aí quando ele começou a cantar, ele olhou para a minha mesa e fazia assim, né? Ela disse, olha, ele está te chamando, me chamando o quê agora? E ele vinha, cara, e eu não ia. Aí ele foi lá na minha mesa me buscar. É a senhora que eu quero. Aí eu fui para o meio do salão cantar junto com ele a Fascinação. Né? Nós viajávamos para Canasvieira, diversas vezes fomos a Tramandaí e Cachoeira. Cachoeira foi para nossas apresentações, né, do grupo de dança. E olha, no Rio Grande não teve, deixa eu ver aqui no interior, assim, quantos lugares que nós íamos levar nossas peças e sempre com bastante êxito. Então, ali foi o período que ela mais aproveitou da vida, a vida inteira. Porque ela, quando a gente via, ela já estava de mala pronta, entendeu? Estava sempre com o pé na estrada. Passeios aqui, passeios ali, viajando e tudo mais. Para ela isso foi muito bom. E foi um grande incentivo, assim, e foi um momento que eu considero de melhor qualidade de vida para minha mãe. Num mês, nós fazíamos 5 encontros em todo... E saímos às 4 horas da manhã de Porto Alegre para ter um encontro. À 1h30, 2 horas, nós chegamos a reunir 1.200 pessoas em Novo Hamburgo, numa reunião do Qualivida. E o Né junto? É, o Né junto. Nós todos gostávamos de ser uma vez parecido com a Onéia. Ser parecido com ela, com as atitudes dela, né? Com a maneira, com a honestidade, com a maneira dela ser, com a maneira dos outros enxergar ela sempre. Sempre era o anjo da turma. Eu quando entrei para o grupo, eu estava viúva já há algum tempo, eu renasci. Acho que eu voltei a viver, sabe? Eu voltei a viver. Me fez muito bem, sim. Fiz amizades muito boas, que tenho até hoje. Tá? Sempre fui boa amiga, entendeu? E tinha boas amigas. Se a tristeza chegar, venha por nosso grupo se alegrar. A nossa bandeira não é só de um, é de um por todos e todos por um. A nossa bandeira não é só de um, é de um por todos e todos por um. Porcaria. Ficou ótimo! Vou fazer 100 anos e me considero uma pessoa muito feliz, realizada na vida, realizada como mãe, realizada como amiga, sabe? Eu acho que eu me sinto uma pessoa realizada como filha também, porque sempre fui muito boa filha, tenho certeza disso, né? Eu tenho 14 netos, 28, né? Bisnetos e 4 tataranetos, né? É muita gente. Mas eu sou muito feliz porque queria muito mais. Quando eu for bem velhinha e usar um bastão, eu quero ter um netinho, oi, pra me levar pela mão. No carnaval eu não fico em casa, não vou ficar. Vou me sentar na calçada, oi, pra ver meu bloco passar. Vocês tiveram uma dádiva de Deus. Não tem como definir Onéia. Não tem. Porque eu só tive alegrias. E me sinto um filho da Onéia. Falar da minha mãe é falar da minha própria vida também. Porque desde criança, desde que eu me lembro de algumas coisas, eu tinha uma grande preocupação de não deixá-los sozinhos em casa. Se todo mundo ia para algum lugar, eu não iria. Pai e a mãe não vão? Não, então eu vou ficar com eles.
porque eu tinha muito medo de que alguém roubasse eles da gente, né? Era uma coisa minha, de criança. Então, por isso que eu digo que eu acho que a minha missão era cuidar de quem ficasse, né? Que eu deixo recado para a Neia, que eu amei sempre, amo e amarei eternamente, que para mim ela será eterna, tanto para mim como para o meu filho. O meu recado que eu tenho só é agradecer a Neia por esse auxílio, essa ajuda que ela me deu na minha vida, né? Que ela foi muito boa, muito presente para mim. Eu não tenho como pagar. Para mim é uma pessoa especial. E sempre, até hoje, em qualquer momento, ela está aí para acolher a gente. Eu admiro muito na mãe a vontade que ela tem de viver. Que ela continue sendo essa boa mãe, dedicada. Ô Neia, que tu continue sempre assim, me tratando bem, me querendo bem. Como a tua nora, que tu acha que eu sou a tua filha, uma das tuas filhas, então eu te agradeço muito. A mensagem que eu quero dizer para minha mãe, eu não tenho palavras assim bonitas para falar, mas eu tenho assim, do fundo do meu coração, eu tenho um agradecimento muito grande por tudo que ela fez por mim. Tudo. Eu acho que sem apoio dela, eu não teria forças para estar existindo tudo que eu passei, né? Por todas as situações que a gente passou. E ela sempre está. Então, o meu maior prazer, maior alegria é eu poder estar nesse momento dos seus 100 anos, fazendo esse vídeo para ela e prestando a minha homenagem em formas de agradecimentos. E eu amo demais, eu acho ela linda demais, eu acho ela maravilhosa demais e eu amo muito. A vida é muito importante, menina. A vida é muito boa. Quem faz ela ruim somos nós mesmos. Porque a gente sabendo levar, a vida é muito boa, sabe? Tem aqueles tropeços que faz parte da vida, mas a maioria das vezes é coisa importante. A vida é muito boa. Eu amo a vida. Eu amo a vida. Tá? E quero viver ainda por muitos anos. E vou viver. Ok. Filhinho, filhinho. Nossa família é toda assim. Eu tinha um pai que o casal trabalhava no Banco do Brasil e 6 horas da manhã ele batia, ele ia levar o filho para a escolinha. Não sei se não me estou tirando essa casa. E eu me levantei, ele bateu na porta, me levantei para mim, soltei. Saí dali me mijando toda. E o menino correndo. Eu fui até o banheiro, deixei o homem parado na porta. Ai. E eu...